Se o Flamengo do Tite continuar evoluindo do jeito que está, jogando o futebol intenso, marcando alto o tempo todo, com uma defesa fortíssima, bem fisicamente e com a qualidade técnica que os jogadores do Flamengo têm, o Flamengo se torna um adversário muito difícil para qualquer time da América do Sul. E os adversários sabem disso, porque o Flamengo, nesse período entre Jorge Jesus e Tite, ele teve altos e baixos. E muitas vezes os baixos momentos foram proporcionados porque aconteceram problemas internos, os jogadores não estavam focados na missão, os jogadores se empolgaram, os jogadores não gostavam da metodologia do treinador que estava ali, né? Os jogadores muitas vezes estavam acomodados porque já tinham ganho tudo. E com o Tite, nós estamos percebendo que isso não está acontecendo. Claro que está no início de temporada, mas a postura do Flamengo, do Tite, é uma postura dos times do Tite. Então, se acontecer essa combinação, né, de o time do Tite competitivo com a qualidade do time do Flamengo, é um adversário difícil para qualquer time da América do Sul. Essa é a minha opinião. João, ainda tem jogo no Fla-Flu? Claro que tem. Claro que tem, Marco. O Flamengo venceu o primeiro jogo. O Flamengo abriu uma ótima vantagem. Mas aí é que tá. Não está classificado para a final. Se o Flamengo, e o Tite é muito bom nisso, o Tite, podem falar o que quiser do Tite, mas ele é um gestor de grupo e de vestiário dos melhores. Ele tem uma liderança muito grande e tem um peso, tem costa larga pela história que ele construiu no futebol. Então, se o Flamengo entrar focado, é uma missão muito dura para o Fluminense. Porque eu falei aqui hoje mais cedo na live, que, aliás, o vídeo, olha, só tenho a agradecer a vocês. Mais de 60 mil visualizações. Muito obrigado. Mas eu disse aqui mais cedo o seguinte, ano passado, o Flamengo fez 2-0 na final, no primeiro jogo, e levou uma goleada histórica de 4-1, perdendo o título. Né? E aí ontem, já depois do jogo, o Felipe Melo chegou e disse, olha, ano passado também viramos e tal, é possível. E algumas outras pessoas comentaram isso. É possível? É possível, evidente. É futebol e é um grande clássico entre Flamengo e Fluminense. Só que agora a postura do Flamengo é completamente diferente. Naquela altura, lá no ano passado, o Flamengo estava com o Vitor Pereira de treinador e, visivelmente, o grupo do Flamengo não tinha afinidade com o Vitor Pereira. Como não teve depois com o Sampaoli, e aí veio o Tite no final do ano. Então, naquele momento, havia um desgaste absurdo do Vitor Pereira com o time do Flamengo. O Flamengo, no meio de semana, tinha perdido pela Libertadores para o Alcas por 2-0 lá em Quito. Hoje em dia, o Flamengo, pelo que nós estamos acompanhando, pela postura do time, isso é muito claro, os jogadores estão fechados com o Tite. Os jogadores do Flamengo estão correndo como não corriam desde os tempos de Jorge Jesus. Ontem nós vimos o Arrascaeta, que é um craque, mas que sempre foi um cara mais cadenciado, mais na dele, o artista da bola, domina, faz um passe, faz um gol, decide o jogo. Ontem vimos o Arrascaeta no final do jogo, correndo e vindo aqui na defesa dar carrinho para roubar a bola. Iniciaram um contra-ataque. Então, o Flamengo está muito mobilizado. Tem jogo? Tem jogo. Mas a missão do Fluminense é muito mais difícil do que na final do Campeonato Carioca do ano passado.
Aliás, segue a minha pesquisa. Eu estou apurando isso, contando com a ajuda de alguns amigos. Qual time na história do Campeonato Carioca, que é disputado desde o início do século XX, chegou à semifinal do campeonato levando apenas um gol? E, na verdade, o time do Tite não levou nenhum gol, porque o gol que sofreu foi para o Nova Iguaçu, olha o Nova Iguaçu aí, quando uma equipe alternativa, uma equipe C do Flamengo estava em campo, porque o elenco principal estava em Orlando fazendo a pré-temporada. Quando isso aconteceu na história do Campeonato Carioca? Estou apurando, estou pesquisando, vou contar com a ajuda do meu amigo PVC, que é um monstro para isso. Eu não me lembro. Então, quer dizer, é uma situação difícil, cara. O Flamengo, o time do Tite em campo, não levou nenhum gol no campeonato. O Fluminense, ele tem que fazer 2 para levar para os pênaltis e 3 para se classificar diretamente. É possível? É. Mas é difícil. Com essa mobilização que o time do Flamengo está aí, que a gente está vendo, a não ser que mude tudo em uma semana, mas é muito difícil. O Tite, muito tempo, dirigiu equipes fora do Rio de Janeiro. O Tite se consagrou no Corinthians. O Tite ganhou tudo no Corinthians. E aí, muitas vezes vinham comentários, né, daqui, de torcedores do Flamengo, de pessoas do Rio de Janeiro. Ah, é retranqueiro. Mas, na verdade, o Tite nunca foi um retranqueiro. Eu acho que ele sempre foi um técnico que primou pelo equilíbrio dos seus times. Os times do Tite começam por uma defesa muito forte, é difícil fazer gol no time do Tite, mas os times dele sempre fizeram gols. Não faziam muitos gols, é verdade, não faziam muitos gols, mas faziam gols e ganhavam jogos e ganhavam títulos. E outra coisa, o Tite tem agora em mãos, talvez, o melhor elenco que ele teve na sua história em clubes no futebol brasileiro. Não é verdade? Então, isso obrigatoriamente, dentro da sua filosofia de jogo, o coloca com um poderio ofensivo maior, porque ele tem mais qualidade no ataque do que ele tinha, talvez, em outras equipes. Eu acho até que tem, porque esse elenco do Flamengo é muito forte. Então, eu acho que ele nunca foi um retranqueiro. Ele sempre foi um técnico que jogou com equipes competitivas. Marcavam muito, muita aplicação tática, e muitas vezes isso não é bonito de se ver, né? Então surgiu esse rótulo injusto, na minha avaliação, de que o Tite é um retranqueiro. Eu não acho. E mesmo na seleção brasileira, os números dele, em termos de gols marcados, gols sofridos, foram muito bons. Nas eliminatórias ele varreu, deu um show. Na Copa do Mundo, aí deixou a desejar, porque em momentos decisivos contra Bélgica e Croácia nas quartas de final, em 18 e 22, ele foi muito mal. E o Brasil saiu da Copa do Mundo, né? É um fato. Mas assim, acho que o Tite é um grande treinador, um treinador competente, que tem uma filosofia muito competitiva. E repito, se ele colocar o estilo de jogo dele no time do Flamengo, como fez no Corinthians, no Inter, no Grêmio, por onde passou, o Flamengo fica enjoado, fica malvado, porque é muita qualidade com muita competitividade. O que a gente viu nos primeiros 45 minutos, um verdadeiro amasso. Foi um verdadeiro amasso. Eu acho que o Fluminense até conseguiu em alguns momentos sair jogando, quebrar aquela primeira linha, e aí conseguiu ter um pouco mais de campo. Mas eu acho que faltou também finalizar melhor as jogadas, né? Eu acho que o Fluminense ficou muito preso lá atrás, e aí quando conseguia quebrar essa primeira linha, precisava dar mais velocidade, não tinha tantos jogadores nessa fase ofensiva, porque muitos estavam lá atrás para fazer essa construção da jogada. Então eu acho que, num contexto geral, especialmente, o Flamengo foi muito melhor. Muito melhor. O Flamengo mereceu a vitória. O Flamengo poderia ter feito 4-0, 3, 4, 5-0. Não seria nada demais pelas oportunidades criadas pelo time. E, GV, o Tite, ele gosta muito de falar nas entrevistas, né, coletiva, que os times treinados por ele
precisam ter equilíbrio. Essa é uma palavra que, se a gente fizer aí um levantamento, ele falou em todas as coletivas dele, equilíbrio. E cada vez mais esse time está se tornando equilibrado. É um time que dificilmente cede oportunidades ao adversário. A gente, especialmente aí desse jogo contra o Fluminense, se a gente for ver chance clara do Fluminense, não tem. 8 chutes, nenhum no gol. Ou seja, se fosse Fernandão no gol... Não, verdade, porque não faria diferença, não foi chute no gol. Podia ser o Flávio. Porque o Rossi não teve nenhuma defesa, intervenção, só tiro de meta. Então, assim, é uma performance muito boa do Flamengo, muito positiva, e que, ao mesmo tempo, o torcedor se preocupa com o que o Fluminense apresentou. Ou melhor, o que deixou de apresentar. Tem muita gente dizendo, o Fluminense está preso no dia 4 de novembro, que foi a data da Libertadores. Eu não acredito nisso. Não acho. Discordo desse pensamento. Mas as coisas não estão acontecendo. E é preciso, eu acho que alguma mudança. E aí eu não falo nem de peças, mas falo de esquema, você tentar alguma coisa diferente, porque alguma coisa tem acontecido. Não tem sido mais dominante como era. Exatamente isso. A gente vai daqui a pouco mostrar aqui para vocês o maior recorde do Flamengo desde o Flamengo do Cláudio Coutinho. São 10 jogos sem levar gols, né? E aí, Fernando, muita gente tá falando assim, ano passado o primeiro jogo foi 2-0 e depois o Fluminense meteu 4. Beleza, e com toda a propriedade. Mas é outro contexto. Era o time do Vitor Pereira, desorganizado, todo zoado, por um Flamengo que só levou um gol na competição, no time pragmático pra caramba do Tite, e que ofensivamente, dito pelo Diniz, é muito difícil um Flamengo desse não fazer gols. Então, um simples 2-0 não dá vaga ao Fluminense. O Fluminense tem que ganhar por 3 gols de diferença e rezar para esse ataque do Flamengo não fazer gol. Quer dizer, a missão é completamente diferente do ano passado. Não, GV, mesmo a vantagem criada no ano passado só foi revertida pela atuação do Fluminense. E a gente contesta aqui, a gente fala aqui que o Fluminense não conseguiu ser o Fluminense que a gente está acostumado a ver. Esse é o maior desafio do Diniz. O Flamengo vem numa evolução constante, desde o primeiro jogo, vem crescendo a cada partida. Depois, infelizmente, né, do problema do Gerson, em que o Tite teve que remanejar o De La Cruz para o centro do campo, o Flamengo cresceu absurdamente, tanto defensiva quanto ofensivamente, e isso não tem nada a ver com o Gerson, tem a ver com o reposicionamento do De La Cruz e a entrada de um cara pelo lado direito, que pode ser o próprio BH, pode ser o Luiz Araújo, mas que faz esse trabalho pelo lado do campo, no qual o De La Cruz não tem tanta familiaridade em fazer. E o Flamengo ficou muito mais equilibrado. Tudo que o Flavinho falou, eu concordo com relação ao Tite repetir essa palavra. E é um time, como eu já falei algumas vezes aqui, que se constrói de trás para frente. E o Tite, conseguindo esse equilíbrio defensivo, o Flamengo com essa variedade. O Flamengo tem um repertório muito grande de jogadas ofensivas. O Flamengo joga muito bem pelo lado esquerdo, muito bem pelo lado direito. E uma coisa que o Flamengo não vinha tendo e hoje tem. O Flamengo fez 2 gols nos acréscimos. Um no primeiro tempo e um no segundo tempo. O Flamengo não desiste. Ele continua tentando até o fim do jogo. Falta, né? Até o fim do jogo. E isso faz com que o quê? Com que a equipe se sinta motivada, empolgada o tempo todo. O Flamengo ele fez uma coisa que o Diniz não gosta. Ele tirou o conforto do time do Diniz no seu campo de defesa. O Fluminense não foi confortável no jogo. E isso, a galera falou... Não estava no estádio não, né? Não. A galera falou do André. Eu acho que com o André, o Fluminense ia melhorar muito, mas ia continuar desconfortável. Porque o Flamengo, ele causou um desconforto muito grande num lugar onde o Fluminense costuma ter muita tranquilidade para fazer, mesmo quando está pressionado. Eu vou trazer um depoimento pessoal. Eu faço o pré-jogo, vou para a cabine, com os 30, 35 eu desço, faço o intervalo, subo de novo. Eu reparei isso, até mostrei para o nosso produtor. As cadeiras do Rob Porto, do Atisson e do Austin, no primeiro tempo, chegaram a ficar inclinadas para cá. Porque era só... O senhor, que eu fico vendo lá de cima, o senhor Idoreleu vigiando o que vocês estão fazendo, os senhores estavam com o corpo posicionado para cá. Tenta lembrar, puxa na sua memória. Em nenhum momento eu me lembro de ter olhado vocês para lá. O Flamengo conseguiu encostar o Fluminense lá. E o Fernando falou, Flávio, o Fluminense não conseguiu sair do meio campo. E é um time muito bom do Fluminense. Sim. Que não conseguiu passar do meio campo. E é bom a gente falar aqui, só para acontecer. O Fluminense começou depois. Isso é importante. Claro. Para o jogo que o Fluminense quer fazer, a parte física é importantíssima. Muita movimentação, muita transição.
não muito ofensiva, mas defensiva. Eles recuperam muito rápido a parte defensiva quando não conseguem pressionar. E quando você não está bem fisicamente e pega um time que hoje está muito bem fisicamente, como o Flamengo, você tem dificuldade. Além de técnico, emocional, psicológico, o futebol hoje é muito físico. E quando você está abaixo de um time como o Flamengo, você vai ter dificuldade. Aproveitando esse gancho da questão física, primeiro... Boa tarde, nação rubro-negra! Plantão urgente. Flamengo pode estar contratando John Arias do Fluminense e também o meio-campista Maurício do Internacional. Vou explicar tudo o que está acontecendo, nação. Trouxe esse vídeo exclusivo para vocês. O mercadão da bola do rubro-negro está super agitado. Mas antes, já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e ativa as notificações. É o seguinte, amigas e amigos, o Flamengo pode estar dando o maior chapéu da história no Fluminense e contratando o colombiano John Arias, muito bom de bola. A diretoria rubro-negra vem analisando a situação desse atleta e é um jogador que agrega e agrada muito a diretoria rubro-negra. O Tite gosta muito desse jogador. É um jogador muito forte na marcação, muito forte ofensivamente, tem um bom passe, faz gol, sabe dar assistência, sabe driblar. É um jogador, é um grande ponta-direita que o Tite vem pedindo diariamente à diretoria rubro-negra e esse pedido pode ser atendido. Vale lembrar que o Fluminense pode fazer um jogo duríssimo para vender esse jogador, mas o Flamengo está disposto a pagar alto, no mínimo cerca de 15 milhões de reais, que era o dinheiro que o Flamengo ia investir nesse jogador que foi para o Botafogo, que é o Luiz Henrique, muito bom de bola também. E o John Arias já está adaptado aqui no Rio de Janeiro, já conhece o Flamengo, já jogou diversas vezes contra o Flamengo, conhece os jogadores que estão dentro do Flamengo e será assim uma contratação sensacional. Eu quero saber de vocês, John Arias, vocês aprovam essa contratação? Comentem, galera, comentem aqui abaixo. Quero ver a opinião de todos. Vamos estar debatendo sobre esse grande assunto. Agora eu quero falar sobre a possibilidade do Maurício chegar no Flamengo, mas essa negociação pode ser concretizada só na próxima janela. Isso porque o Landim quer fazer uma janela de meio do ano assim fantástica, uma verdadeira janela para parar o aeroporto. Essa que é a verdade, nação. A diretoria vem trabalhando na surdina, não está deixando fugir nomes, eles estão observando os nomes, estão em segredos, não estão deixando cair na mídia para que a mídia venha divulgar e aí o negócio possa ser ainda mais complicado. O Flamengo vem negociando na surdina e tem grandes chances de negociar com esse jogador. É um jogador que já deu sinal positivo ao Flamengo, é um atleta jovem, o Flamengo ainda pode revender, pode ganhar ainda uma quantia muito alta em cima desse jogador. Então é um jogador que agrega e agrega muito. O Tite quer jogadores com média de 20 a 25 anos, abaixo de 30, jogadores que competem, que correm, que dão o máximo dentro de campo. Essa que é a verdade, nação. Vamos aguardar os próximos capítulos. Deixa aqui nos comentários se vocês aprovam o John Arias. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!